Olá, estamos aqui no Congresso Security Leaders com um projeto pioneiro, que é falar de segurança para um público maior, para um público que não é só formado por especialistas. Pensam que é fácil? Não é fácil. Porque, na verdade, nós que atuamos, né, eu como jornalista e eles como especialistas que têm participado aqui, fizeram, né, transcorreram aí ao longo do tempo, se aperfeiçoando nesse mercado e nessa área de segurança. Mas a segurança mudou. Hoje a segurança tem que fazer parte do dia a dia de todos nós. A transformação digital trouxe esse desafio. E por isso o Frank Moraes está aqui comigo. O Frank tem aí uma trajetória grande de formação na área de tecnologia e segurança. O Frank hoje tem um trabalho de liderança no Bradesco e é uma das organizações que sempre, né, esteve à frente nesses investimentos. E a gente fica muito preocupado hoje, Frank, primeiro, em entender qual é o seu papel dentro da organização ao responder por uma área tão importante que é a segurança dentro do universo da tecnologia. Explica para a gente um pouquinho qual é o seu papel nesse modelo. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui na sua presença, participando desse projeto, né? Agradecer também o trabalho que você faz para a comunidade de segurança. Isso a gente vem acompanhando, é sensacional, e a segurança não é uma coisa só da área de segurança, né? Hoje está na vida de todos nós, né? Então, com um mundo cada vez mais digital, todo mundo tem que ter uma interação, uma preocupação com segurança. A minha carreira, que o meu relacionamento com segurança é praticamente um karma de vida. Eu entrei no banco, trabalhei 1 ano e pouco na área de processos, e aí eu fui... Nem vou perguntar quando, viu? Uns 30 anos. Tá bom, tudo certo. E aí eu fui para a área de processamento de dados do Bradesco na época, para trabalhar numa equipe que estava nascendo chamada Logical IT, né? Que era para fazer política de segurança, fazer implementação de segurança em HackF, DB2, Vitan, Visan. Lembro bem. Né? Aí depois a gente começou com a parte de microinformática, né? Então foi uma jornada que eu fiquei uns 12, 13 anos nessa área. Depois eu saí, fui para uma área chamada tecnologia de negócio, que a gente foi trabalhar num projeto chamado Internet, algo que a gente estava criando na época. Hoje, quando a gente fala isso, o pessoal fala, nossa, mas isso não tem tanto tempo, né? Foi muito rápida essa evolução, né? Foi assim, a mesma, já conectando aqui com o tema nosso, o mesmo desafio que hoje a gente tem de AI, teve na época da internet. Me questionaram de segurança. Exato. Eu era o evangelizador de internet. Eu fazia palestras nas áreas, buscava os negócios nossos internos para colocar, né? Colaborava com um time ali bem bacana que a gente montou para isso, né? Então, as preocupações com segurança, na época a gente falou, pô, meu dado de conta corrente vai ficar aí nesse negócio, né? Será que é seguro, né? Fica, né? Então eu trabalhei nessa área. Depois disso eu fui trabalhar como gestor do programa de SAP do Bradesco, né? Então eu fiquei aí uns 5 anos nisso, algo que me colaborou com a experiência muito boa de gestão. Depois eu fiquei mais ou menos 6 anos como head de governança de TI do Bradesco. Governança é uma experiência fantástica. Fantástico. Muda o mindset, né? Totalmente. Riscos, finança e principalmente estratégia, né? E aí também conectando com o nosso tema. Hoje, com a quantidade de vulnerabilidades, quantidade de ferramentas, quantidade de ameaças, você orquestrar tudo isso no dia a dia, tem que ter estratégia, priorização e gestão de riscos. Senão, você fica afogado correndo atrás das ações todo dia. E aí, cerca de 1 ano e meio atrás, me convidaram para voltar para comandar a área de cybersecurity dentro da estrutura de tecnologia do Bradesco. Aí, depois de uns 6 meses, a gente percebeu que na cadeia de valor de cybersecurity, toda a parte de network era muito importante. Ela tinha uma parte, já existia para nós, de intersecção das duas equipes trabalharem junto, mas hoje a gente vê com microsegmentação, com cloud, com o nível de exposição que a rede tem, a gente tem que, na verdade, fundir. Então, criar uma área de NetSec. Então, a nossa estrutura toda começou por aí e a nossa jornada nisso. Na hora que a gente fala Bradesco, a gente está falando de orquestrar o banco com seus cerca de 4 mil pontos de atendimento, as 30 mil, os números eu não lembro direito, assim, por volta de 30 mil. As unidades internacionais, né? Então uma série de operações, e aí o desafio, né, vai aumentando, legislação específica para cada país, né? Como é que você trata, chega com ferramental lá, né? Então era GDPR, tem algumas restrições de você enxergar, trazer dados.
Então é um universo aí que eu particularmente gosto muito, acredito muito, sou fã lá do Steve Jobs, né? Acredito na frase dele, os pontos se conectam. Então hoje eu estou ali, e eu acho que as minhas últimas experiências me ajudou muito a me formar em aspecto de gestão e de estratégia. E todo dia a gente senta junto ao time, ó, vamos fazer um wrap-up aqui. Qual que é o objetivo do dia? Porque a agenda é muito extensa, né? Muito bom. Franklin, ouvindo e conversando aqui com você, e assim, a gente que está em tecnologia há muito tempo acompanha, né, a jornada da inteligência artificial. Eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre isso, eu ainda cobri a área de TI, e a gente sempre fica muito impressionado com o IA, mas ali a gente ainda não tinha uma capacidade de processamento, a gente ainda tinha que ter a onda da internet, como você falou, que impactou. E hoje a gente olha para a inteligência artificial e essa nova geração, pensa que é uma coisa, nossa, é agora, é o momento, mas a IA já é um assunto muito próximo da área de tecnologia, né? E eu me lembro que o Bradesco foi um dos pioneiros nessa área, né? Eu me lembro lá do projeto do Watson, da IBM, que ali a gente achou, é agora, é a hora e a vez da IA. E ela não acabou acontecendo. O que você acha que hoje, pela experiência que você tem e acompanhou dentro do próprio Bradesco, o que mudou? Por que hoje a gente olha para ela e fala assim, nossa, esse é o novo momento? Ou a gente está se enganando de novo? Não, acho que não. O que aconteceu é o seguinte, o Bradesco, cerca de uns 10 anos atrás, lançou aí a BIA, né, integrado com o Watson, né, primeiro com um propósito interno de apoiar os gerentes e o pessoal de relacionamento para entender os produtos, né, facilitar o entendimento de orientações de procedimentos. Aí foi feita uma grande curadoria, estabilização do tipo de informação prestada, né, e depois a gente estruturou para atender cliente. Então hoje a gente tem a BIA ali já integrada com o WhatsApp, falando de saldo, extratos, possibilitando fazer Pix, né? Essa foi uma jornada para nós muito prazerosa, né? E que mostrou que, olha, tem que ter um olho muito atento com os dados, né? Acho que hoje o que a gente vê que está fazendo a diferença é da parte de poder computacional, né? O caso nosso do Watson já era com processamento fora. Então, hoje, com o cloud, você esticou uma capacidade computacional, né? Então, você hoje tem estudos que falam, né, que nesses 3, 4 meses aqui desse ano foram gerados mais dados que em todo o tempo, dados catalogados, porque esses dados estão indo para a cloud, né? Antigamente ficava nos micros, nas estações das pessoas, né? Acabavam não indo parar em algum lugar. Então, a cloud foi um fator preponderante para criar o terreno propício para essa evolução, né? Armazenar e capacidade de processamento, né? E, segundo ponto, toda a parte de geração de dados, né? E aí o ponto que fez a diferença, na minha percepção, é na hora que popularizou a possibilidade de usar as ferramentas, né? Então, acho que o ChatGPT, a gente já pode ver, né, a diferença que faz no mercado, todo mundo aí baixa, interação, né? A utilização, né? Eu gosto muito de olhar o underground, né, desse universo de cyber, né? Então, tem uma série de grupos aí com série de engines e você vê o que está acontecendo, né? E principalmente o público mais jovem interagindo, colaborando. Então, acho que o que está fazendo a diferença é a popularização da utilização da inteligência artificial e agora generativa. Então, esse contexto abre para possibilidades ilimitadas, né? E aí entra o paradigma do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Aí é o que nós estamos vendo. É o momento exatamente, de entrar nesse capítulo. Num primeiro momento, Frank, como eu converso muito com líderes de segurança, eu senti um pouco nessa comunidade um receio, né? É óbvio que a automação, quando ela chega, muitas vezes essas revoluções vão até primeiro para o mundo, né, underground, para a dark web. Os caras são muito avançados nesses recursos. E aí começou a se falar muito de automação, de ataques, a gente já ouvia isso não é novidade, mas que os códigos maliciosos passariam a ser compartilhados e criados com muito mais facilidade. Então, no primeiro momento, ela surgiu mais como vilã. E a gente ainda vê alguns movimentos de bloquear dentro da organização o uso da IA. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê empresas já colocando isso como um diferencial de negócios. Então, a minha pergunta para você é, até que ponto, né, o setor de segurança, um líder de segurança, a área de segurança, ela tem que se relacionar com algo
dessa envergadura que traz junto esses dois aspectos, né? É vilã, vai ajudar, vai complicar. Como se posicionar nesse cenário? Eu acho que assim, o papel fundamental da área de segurança, né? Primário, prover segurança para a organização, mas o segundo, que muitas vezes tem que ser o primeiro, é viabilizar negócio, né? E aí, viabilizar negócio com segurança, você tem que fazer gestão de risco, né? Então, hoje a gente olha, tem uma série de contextos de negócios distintos que você pode ter utilizações e riscos distintos dentro desse universo. Então, eu acho que a área de segurança, ela tem que estar na cadeia de desenvolvimento da solução, ela tem que estar interagindo e viabilizando e, ao mesmo tempo, aonde tiver um risco grande, alertar para as estruturas da organização para avaliação se quer tomar aquele risco ou não. Perfeito. E, na verdade, quando você olha o outro lado, né, deixando o lado dos riscos, mas o processo de automação, na sua visão, né, o quanto que ele também vai trazer para a própria área de segurança é uma vantagem, porque da mesma forma que ele pode agilizar um processo de ataque ou uma investida, né, do cybercrime, ele também pode trazer para o mundo da segurança processos automatizados diante de um cenário de falta de mão de obra qualificada. A gente está vivendo uma crise, né? Hoje a gente sabe como está difícil você conseguir profissional. Então, de repente, tarefas um pouco mais operacionais podem ser automatizadas dentro da própria área de segurança e, com isso, trazer aí também vantagens na linha de defesa, não? Sim, acho que aí a gente tem que fatiar o problema, né? A questão. Acho que tem um lado, primeiro, a gente já vê os provedores de ferramentas por trás das suas soluções, embutindo machine learning, ferramentas de inteligência. Então, olha, muita coisa de EDR e NDR que a gente já percebe isso por trás. Verdade. Eles já acontecendo isso. Algumas ferramentas de microsegmentação de rede, né, que dá uma visão assim que, para quem gosta de tecnologia, é legal pra caramba. Então, você olha aquilo, né, e o desafio é assim, é você não se apaixonar e ter um KPI, um propósito e seguir aquilo, e pôr o time inteiro, porque às vezes o pessoal, nossa, isso é muito legal, né? Então, acho que assim, tem um lado do provedor de ferramenta e tem um outro lado interno. E interno tem que trabalhar a formação dos times para poder utilizar, para ser a parceira, porque assim como os malfeitores podem usar para fazer ataques, fazer escaneamento do seu ambiente, correlacionar dados para procurar a brecha, você também tem que usar essas features para te favorecer e para agilizar. Acho que as companhias, ainda mais empresas grandes, né, a quantidade de coisas que são barradas nas operadoras já é um número extremamente elevado. Aí as coisas que chegam no seu perímetro de borda, os números são absurdos. Então, assim, se não tiver uma automação muito robusta, você fica complicado. Só que assim, a automação, ela está numa curva de maturidade de aprendizado. Então, acho que é super importante você ter um time capacitado, trabalhando junto e ajudando a fazer essa maturidade das coisas, né? Hoje a gente vê bastante algoritmos, né? Você tendo problema com questões de tendências, falsos positivos. Então, a gente vê que precisa e se ter gasta muita energia nisso, né? Você precisa ter um time muito bom ajudando a fazer a curadoria dos algoritmos, das interpretações, e aí o papel fundamental, que muita gente às vezes esquece. Você tem que ter o seu modelo de dados muito bem estruturado, né? Se você não tiver isso bem montado, você vai ter dificuldade com seus algoritmos, você vai ter dificuldade com seus resultados. Então, assim, o papel de você coletar as informações, ter isso bem estruturado, a gente, falando um pouco da gente, nesse último ano, a gente montou uma estrutura de dados para coletar informações de segurança lá, que hoje a gente é uma fonte de tudo que é informação. O pessoal quer saber o que aconteceu, a gente tem não só aspectos, às vezes, inerentes de segurança, mas até de business, de algumas tendências, movimentações. Então, essa preparação, sem isso, seu algoritmo vai começar do zero. Então, vai ter que começar a beber informações, né? E aí também entra nessas questões das questões aí legais, que a gente tem que estar com um time direcionado para estar estudando, sempre adaptando, né? E a questão legal também, né? Se a gente conseguir montar um algoritmo que sai uma regulamentação e ele consegue traduzir isso num controle ou num modelo, aí vai ser fantástico, porque a gente tem que manter esse alinhamento e é um assunto que está em ampla de discussão e é altamente impactante para toda a sociedade, né? Então tem que estar muito bem alinhado. Eu acho, e eu concordo com você, eu acho que o modelo regulatório, né, desse universo é algo que está em discussão. Inclusive no Brasil a gente tem acompanhado isso, se fala até em marco civil
da internet, né? É. Eu não gosto muito porque a gente tem algumas experiências com o Marco Civil, que, né, até hoje é um pouco questionada, mas independente do nome, a gente sabe que vai precisar evoluir nessa linha. E eu queria também, antes da gente terminar esse bate-papo, que é rápido, né, Frank? Aqui a gente está fazendo um piloto, com certeza Adorei. vou receber você mais vezes aí no Security Leaders Cast. É exatamente o quanto que tudo que a gente está conversando, que está muito bem entendido na área de segurança, que precisa ser traduzido para a área de negócios, o quanto que o cliente, quem está na ponta, está entendendo tudo isso. O cliente tende a se encantar, o brasileiro se encanta com tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os riscos e todas as vulnerabilidades, elas vêm na mesma proporção. E é muito difícil as pessoas entenderem o quanto é importante, né, trazer para o seu dia a dia segurança, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida corporativa. Na sua opinião, é mais ou menos difícil trazer a segurança tanto para a vida pessoal quanto corporativa? Aonde você acha que tem aí que se aprimorar um pouco mais isso? Como é que você vê a evolução? E se você acha que com a IA pode ser até uma oportunidade de aculturar mais, porque às vezes a gente fica vendo só o lado desafiador, mas pode ser uma oportunidade de aculturamento. Eu acho que a gente já viu um movimento similar na internet, né? Exato. E a gente conseguiu usar a internet para chegar à informação nos pontos mais longínquos e humildes. Então, acho que assim, o primeiro ponto realmente tem que conseguir chegar. Independente dos maus presságios no início, né? Exato. Faz parte do processo de amadurecimento. Né? Exatamente. Então, acho assim, a gente tem que usar essas soluções como parceiras, né? Eu vi aí dentro da proposta que está em discussão, né, do projeto de lei, tem toda uma sandbox lá para fazer testes regulatórios, aprendizados, né? Então, existe já essa preocupação e as empresas e a sociedade precisam se organizar. Então, a gente olha na Febraban, tem grupos específicos, né, que acompanham nas mídias digitais, volta e meia tem campanhas aí relacionadas a fraudes, né? Sim. As questões que sempre bate em relação à senha, CD-senha, né? Então, assim, é um processo, acho, de amadurecimento contínuo e de todos, né? Então, é como na casa da gente, né? Você tem que educar o filho, aí a preocupação com o filho... E não adianta falar uma vez só, né? Começa a sair, aí você tem que preocupar que ele tem que avisar, né? Aí mesmo quando ele casa, muda, tá longe, né? Eu não sou casado, não tenho filho, mas meu pai até hoje me liga para perguntar, onde você tá? Aí eu falo, qual é a preocupação? Não, o que eu quero saber aqui... Só para saber, né? Então, afinal, assim, né? Então, acho que é um processo contínuo, né? E eu lembro, isso aí me recorda, no início da minha carreira, eu trabalhei para ajudar a montar um sistema normativo, né? Sim. E eu falava, um repositório onde o cara pega, lê um manual de 30 folhas, esse negócio não funciona. Eu acredito na informação na ponta do seu dedo na hora que você precisa. Então, imagina, né? Eu estava vendo também aí nesses grupos aí da Instagram, um aparelhinho lá que tem uma startup americana montando, que ele é tipo um bottom que você conversa, que parece muito lá com o Jarvis lá do Homem de Ferro, Sim, né? sim. Então ele projetando holograma na mão, né? E você conversando com ele. Então eu acho assim, as tecnologias estão aí. Sim. A gente precisa se organizar, né? Cada um dentro do seu contexto social, empresarial, né? Para ajudar a disseminar e evoluir. Acho que é uma questão de cultura. E todos nós temos um compromisso, seja com a empresa, com o país, para a gente levar adiante, porque para a gente, como comunidade, isso é muito importante. Com certeza, e transformador, né? Com certeza. Você usou o exemplo da internet e a gente vê, olhando, né, esse início até hoje, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que essa transformação mudou e revolucionou a vida de todos nós. Muito bacana. Eu lembro, para você ter uma ideia, eu fui visitar a minha irmã, que morava em North Carolina, ela estava fazendo PhD de engenharia química. E era inverno, ela não tinha o que fazer comigo, ela me colocou na biblioteca. Aí eu olhei um tal de Mosaic. Na época, eu voltei para o banco e falei, olha, os PCs vão se conectar e um tal de Mosaic vai dominar o mundo. Aí teve 2 que deu risada, falou, você tá louco, né? Mas a gente viu as coisas... Exatamente. Então, isso, quando surgiu o TCP/IP também, o pessoal que mexia com conectividade falou, isso é coisa de universidade. Não, isso vai ficar restrito aí aos nerds. Aí depois falaram, não, o mainframe nunca vai acabar, esse negócio de processar em farms também não vai acontecer, a gente está vendo acontecer. Então o mundo está em revolução constante. Aí entra uma característica, acho que a gente tem que ter, né, de extrema humildade e ter a consciência que não sabe e todo dia olhar. Então hoje eu tenho algumas fontes aí de notícia que eu sempre sigo, né, de instituições aí renomadas, Gartner, Forrester, DC, que trazem uma visão mais estratégica,
mas as fontes que eu mais gosto, elas estão dentro do Instagram, né, em páginas específicas da garotada fazendo piloto, colocando coisas, e com cada insight maravilhoso. Então, assim, acho que a gente tem um caminho muito bom. O modelo mental, o mindset do brasileiro é ser criativo. Então, acho que a gente tem que apostar nisso e fazer a diferença. Acho que a gente tem um futuro aí muito legal pela frente e temos que apostar nisso e trabalhar muito forte. Com certeza. Frank, foi ótimo recebê-lo aqui. Esse é um projeto que tem essa intenção, né, de trazer vocês, líderes que muitas vezes falam nos fóruns específicos, mas às vezes não falam para outros grupos, para a sociedade, e a gente tem que levar essa mensagem de segurança, porque segurança e tecnologia hoje faz parte do dia a dia de todos, e cada vez, a cada nova onda, se populariza mais, se transforma mais. Então, acho que o nosso papel é falar cada vez mais disso, dessa forma, né? De uma forma que possa ser positiva, que possa trazer transformação. Então, acho que a segurança tem que mudar um pouquinho também esse mindset de só olhar o medo, o cuidado, a vulnerabilidade, como você falou. Ela precisa, na verdade, ela precisa permitir, né? Ela precisa fazer com que os negócios evoluam e com que as pessoas sejam cada vez mais felizes, né? Eu acho que a tecnologia tem que trazer esse ambiente mais propício, mais agradável. E só num mundo mega conectado, a gente tem que olhar a cadeia de valor inteira, né? Então, na hora que eu olho, eu tenho uma operadora de telecom, eu tenho um cara no meu supply chain, eu tenho o meu processamento, eu tenho o meu terceiro. Então, assim, se a gente não tiver essa abertura, essa confiança para tratar, para evoluir o conhecimento, fica muito complicado. Exato. Né? Enfim, a gente tem um ecossistema, né? Na hora que a gente amplia aí as questões, vai para até terrenos mais amplos, né? Sai só do mundo corporativo de empresa, então você vê o provedor de energia, você tem todo um ecossistema por trás sustentando, né? Que ele tem que estar integrado, a gente tem que estar olhando no aspecto até de gestão de crise, de incidente. Sim, senão que às compromete vezes todo o modelo, da né? empresa, o problema pode ser da cidade. Exatamente, exatamente. Muito bom. Frank está convidadíssimo para voltar. Muito obrigado. Mais vezes aqui, um prazer recebê-lo. Muito bom. Eu agradeço também essa oportunidade de a gente estar conversando aqui com o Frank. E em breve, espero ter você aqui de volta para a gente falar de quanto a IA evoluiu. E assim como a internet, uma parte a gente controla, outra é incontrolável, né? Achei que você ia me convidar para falar de quantum. Aí é onde a IA vai splitar, hein? Olha, logo. Eu já estou aqui, já está na minha pauta. Tá aí, vamos combinar. Vamos combinar, você volta aqui para falar. Fechado. Fechado. Muito obrigado. Obrigada, Frank. Tchau, tchau. Tchau.